Bem, pessoal, eu sou Carlos Roberto Aricó, sou psicanalista há meio século e isso me autoriza a conversar um pouco com vocês a respeito dessa doença tão estranha que modifica o ser humano muitas vezes de forma irreversível. Então, eu pretendo dizer umas poucas palavras, até para não intoxicá-los com tanta narrativa relacionadas com um transtorno psíquico que se chama de esquizofrenia. Esse transtorno era chamado antes por Emil Kraepelin de psicose prematura, mas vamos pensar assim que era uma psicose e demência também precoce, outros nomes da mesma linha, e isso ocorreu em torno da história psiquiátrica, porque observava que alguns indivíduos iam evoluindo para quadros demenciais típicos e graves, e que muitas vezes isso também começava de modo precoce. Então isso foi chamado por Kraepelin de uma demência precoce, que não tem nada a ver com a demência precoce que é tão falada hoje em dia. O Breuer pai, influenciado e formado na escola de Zurique, a mesma escola de Jung, ele chamou isso de esquizofrenia e não mais de demência precoce, porque observou que alguns quadros, inclusive, se iniciavam tardiamente no psiquismo humano. Por exemplo, a paranoia. A paranoia, que significa uma espécie de pensamento paralelo, ela começa após 35, 40 anos de idade. Portanto, não existe aí a precocidade. Já alguns transtornos esquizofrênicos, por exemplo, os hebefrênicos, esquizofrenia hebefrênica, inicia-se por volta do início da adolescência. Ou seja, a história da precocidade e do quadro demencial foi a primeira forma que Kraepelin, um dos mais importantes psiquiatras, utilizou para descrever um grupo de pessoas que tinham um comportamento alterado que, na maioria das vezes, levava essas pessoas a ter um comportamento delirante e alucinado, a enxergarem um outro tipo de realidade, uma realidade poderosa, uma realidade praticamente incurável e muito diferente da realidade que nós, humanos normais, observamos. Esses quadros esquizofrênicos, eles dizem respeito a uma associação grega, que pensa que o frenos do esquizofrenia, esse frenos vem de um diafragma, onde desde os gregos antigos já se pensava que seria a sede da alma humana. E o esquizo é uma cisão, uma ruptura, uma divisão. Então, seriam indivíduos atormentados por essa divisão básica na essência do ser
psíquico. E é claro que na maioria dos quadros esquizofrênicos, como isso é chamado na CID-10, né, na Classificação Internacional das Doenças, 10ª edição, esses quadros esquizofrênicos sempre levam uma grande desorganização da personalidade. É claro que o indivíduo pode ter um delírio lúcido e um comprometimento da personalidade. E também ter um comprometimento da realidade e ter esse transtorno, apresentando gestos extravagantes, risos imotivados e que são típicos de um suceder esquizofrênico hebefrênico, ou seja, a hebefrenia. E é claro que esse quadro é um dos quadros mais graves da esquizofrenia. E depois nós temos os esquizofrênicos também catatônicos, ou seja, aqueles que têm gestos muito parados. Se a gente colocar os dois braços numa posição desta forma, como estou fazendo, eles demoram, às vezes, até 1 hora para irem abaixando e retornarem aos gestos dito saudáveis. Então, existe um comprometimento muito grande da motricidade quase que orgânica nesses indivíduos. Então, são os famosos catatônicos, onde se observa principalmente um comportamento negativista. O negativismo, portanto, é próprio da esquizofrenia catatônica. Existe também uma esquizofrenia que nós mencionamos antes, uma esquizofrenia que surge tardiamente nas pessoas e que sempre leva a delírio de grandeza, a delírio de perseguição, a delírio de ciúme, sempre leva a uma atividade delirante paralela ao pensamento comum. Por isso é um chamado, não é, delírio paralelo. Paranoia, em grego, que significa um delírio paralelo, um pensamento paralelo. E vocês viram que o grupo dos esquizofrênicos, onde existe essa cisão da alma, essa cisão do psiquismo. É uma doença muitas vezes incurável e uma doença que não é tão rara assim no ser humano. Vejam que é uma doença que atinge 0,9%, mais ou menos, do ser humano. 0,9% equivale que vamos observar em 110 pessoas, o que é uma quantidade imensa, aspectos esquizofrênicos, ou seja, em cada 110 pessoas, uma pessoa vai apresentar esse quadro e que com frequência depois vai se mostrar um quadro onde o delírio se faz presente, bem como alucinações, principalmente alucinações auditivas. E nós imaginamos que esse indivíduo ele deve tomar alguns antipsicóticos, não é? E todos os antipsicóticos se originaram, né, praticamente do haloperidol, e até que existe antipsicóticos bem modernos, com poucas associações extrapiramidais, mas, é claro, deve existir sempre uma abordagem
a nível de buscar junto deles uma compreensão melhor de uma realidade estranha, esquisita. Eles são esquisitos, né? Então, a gente diria que um comportamento esquisito já é um comportamento esquizoide. Agora, se esse indivíduo apresentar mais tarde sintomas delirantes e sintomas alucinados, apresentar cataplexia, apresentar uma série de outros comportamentos inadequados, então é claro que nós já estamos pensando numa esquizofrenia. E também nós temos aí nesse grupo, não é, a esquizofrenia simples, que não apresenta imediatamente tantos sintomas, mas apenas o indivíduo busca ficar sozinho, o indivíduo já se tranca, parece que ele busca alguma coisa dentro dele, e é muito possível que ele busque dentro dele mesmo algumas explicações para um estranhamento que ele está vivenciando e obviamente, sofrendo bastante com esse estranhamento. Bem, pessoal, quem quiser entender melhor esses aspectos mencionados a respeito da esquizofrenia, eu entendo que deva, assim, né, quem quiser participar um pouco mais disso, deva procurar um blog que eu tenho. E nesse blog eu faço narrativa tanto poética como narrativa do psiquismo humano. E, principalmente o comportamento humano estranho, o comportamento humano esquisito, paradoxal. E é claro que eu também falo de outras formas mais habituais, mais naturais de que cada um de nós se apresente. Então, de qualquer forma, quem se interessar procura, quem não se interessar, vai minha mesma gratidão e eu desejo que continuem vivendo de forma boa, dentro e fora de si, no mundo interno de cada um e também face à realidade objetiva. Um grande abraço.